verdadeira intimidade em oração, em súplica e em comunhão. Nossa tendência é meramente orar com esperança, em vez de orar com fé. Mas a fé é o método divino de responder à oração, quer para a salvação, quer para a maturidade cristã. Precisamos alcançar em oração com fé. Hebreus fala dessa superioridade de Cristo. Para isso precisamos compreender a glória do Filho de Deus pela palavra, sabendo que a fé vem pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Diante disso, nós temos aqui dois perigos evidentes que podem ocorrer em nossas vidas. Primeiro, há aqueles que descansam na letra, na palavra, e logo se tornam desprovidos de vida espiritual. A palavra apenas chega para o intelecto e não se torna vida. Esse é um perigo. Outro perigo é para aqueles que têm uma tendência mais mística, mais espiritualizada, que tendem a progredir no espírito, mas esquecem-se do fundamental: confiar na palavra. Então, nós temos que discernir qual o caminhar da nossa vida cristã. De que maneira? E a melhor maneira é olhando para Cristo e para a sua palavra. E essa semana, estudando os pormenores do versículo, principalmente o versículo 3, que nós não vamos falar ainda hoje, nós só vamos falar do versículo 2, traziam momentos de verdadeira devoção, momentos onde você começa a enxergar algumas coisas que pela mera leitura dinâmica, rápida, você passa por cima e não percebe tudo aquilo que está sendo comunicado pela palavra de Deus a respeito da pessoa dele, da glória dele. Vamos ver o versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jamais se pode alcançar uma intimidade real com o Espírito de Deus sem primeiro passar pela letra, pela palavra. O propósito da obra de Cristo não se limita a nós conhecermos o que Ele fez por nós, mas que em função disto, do que Ele fez por nós, nós possamos entrar em profunda comunhão com Ele. Aí passa do intelecto para a comunhão, para a vida com Deus. Então nós precisamos compreender algumas palavras, precisamos compreender a glória do Filho de Deus. E aqui eu escrevi: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem nos constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E eu quero destacar Filho, herdeiro e a criação. Primeiro vamos compreender a palavra filho. Aqui em Hebreus, filho é dirigido para Cristo. Vamos compreender onde eu estou querendo chegar com isso. Em João, o Logos, o verbo, a palavra, é usada para Cristo, o descendente da mulher, e em seu estado pré-encarnado.
foi dado pelo Pai. Em João 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A doutrina não é a de que o Filho de Deus, que se uniu a um filho de Maria. Fica o meu raciocínio. O ensino doutrinário não é que Maria estava grávida de um filho, e esse filho de Maria foi tomado pelo Messias. Não é isso. Aqui ele está trabalhando o Logos eterno com uma visão hipostática. O que é hipostática? É a própria encarnação do Verbo fazendo-se filho, sendo 100% Deus e 100% homem. Do contrário, Maria seria a mãe de Deus. E Maria é apenas mãe de Cristo encarnado. Porque o Cristo é o próprio Deus. Ele é o Verbo. Ele é o Logos. Ele é a palavra encarnada. Então ele tornou-se homem por livre iniciativa de autolimitação. Abandonou a sua glória, se fez homem. E encarnado só pode ser chamado Filho de Deus. E não Filho de Maria. Filho de Deus. Porque o unigênito, o único gerado pelo Espírito Santo, tornou-se homem. Então nós temos que compreender o significado de cada palavra. Se Deus revelou-nos a nós, a si, pela palavra, nós precisamos chegar com temor diante dessa palavra e discernindo o ensino e o sentido de cada vocábulo. A essência infinita do Verbo, unida numa só pessoa, com a natureza do homem, por querer miraculosamente ser concebido da Virgem. Não podemos confundir isso com o Filho Huios. Deixa eu explicar isso o que é. Quando a gente passa por Romanos, lá é utilizado duas palavras para filho. Tecna, criança, filho gerado. Huios, filho adulto. Mas ambos são traduzidos como filho. E aqui em Hebreus, Jesus é traduzido como Huios, filho adulto. Mas nós não podemos entender, por isso que eu expliquei essa primeira parte do filho. Nós não podemos compreender Jesus como alguém igual ao homem, como nós, que tem condições de ter uma vida piedosa e ser chamado de filho, dirigido pelo Espírito Huios, filho maduro. Não estamos no mesmo patamar. Então, por isso, a explicação prévia, para que nós possamos compreender que filho aqui, ele é muito específico e exclusivo para Jesus. A palavra filho é a essência infinita do Verbo unida numa só pessoa com a natureza do homem, por querer miraculosamente ser concebido da Virgem. Muito bem. Por quê? Porque era necessário que ele criasse um vínculo de parentesco. A encarnação era necessária. Para que um homem fosse sacrificado por um homem, era necessário que fosse um sacrifício perfeito. E perfeito é só Deus. Portanto, Deus se fazendo homem, ele manteve sua perfeição, porque ele é santo, e sendo homem, foi o sacrifício aceitável diante da palavra do Senhor, diante do juízo de Deus. Então, aqui nós podemos compreender
a palavra filho. Daqui a pouco, no versículo 3, nós vamos começar a entrar na descrição da glória de Cristo. E isto vai ter uma intensidade muito grande de informações. Agora precisamos entender o segundo ponto, a palavra herdeiro. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui por herdeiro de todas as coisas. Vamos compreender a palavra herdeiro. E é muito interessante a palavra herdeiro. Herdeiro, ele se refere ao propósito original da criação, prometido lá em Adão, né? Terás domínio sobre todas as coisas. E Adão foi dado governar para que pudesse levar o potencial máximo glorificador de Deus aqui na terra, aonde ele, esse era o propósito inicial, mas ele falhou, ele pecou, ele caiu, ele perdeu o governo desta terra, e hoje este mundo está nas mãos do príncipe deste mundo, Satanás. Mas a palavra herdeiro está ligada ao propósito original. Vocês já vão entender o porquê isso está ligado. Deus não fez o mundo primeiro e colocou-o sobre o domínio do Filho depois. Isso é importante. Observe. Nos falou o Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Notem que Cristo, ele é herdeiro antes de ser criador. Senão a gente vai ter a falsa impressão de que ele será herdeiro após a ressurreição de todas as coisas. E ele não é herdeiro de todas as coisas após a ressurreição. Ele é herdeiro de todas as coisas antes da criação. Antes da criação. Precisamos enxergar isso. Por isso, o direito de herança é mencionado antes do propósito da criação. O Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas antes de tudo ser criado. O Filho antecede a criação, porque ele é Deus. Ele sendo Deus, tudo foi criado por ele. Então, ele é herdeiro antes mesmo da criação ter existido. O vocábulo herdeiro, ele não traz em si a ideia de entrar na possessão após a morte de um primitivo possuidor. Então, ele não vai entrar na posse do reino após Satanás ser acorrentado, porque o Satanás não é o primitivo possuidor. O primitivo possuidor é ele. Ele é o Criador. Vocês estão compreendendo? A palavra herdeiro traz em si algo mais do que o poder universal concedido a Cristo, de capacitar seu povo a triunfar sobre o pecado e pregar eficazmente. Então, a palavra herdeiro carrega esse sentido. Carrega o sentido do poder que ele teve de realizar a sua obra redentora para nos resgatar do império das trevas, nos colocar no reino do Filho do seu amor, nos capacitar como seu povo a triunfarmos sobre o pecado e termos uma palavra de poder com a pregação da palavra dele. Por isso é uma pregação poderosa. Mas significa também, além disto, que este poder chegará ao cumprimento perfeito no seu segundo advento. Por quê? Porque ele, como segundo Adão, vem estabelecer o reino aqui na terra, para realizar aquilo que Adão não realizou. Então, a posse por plenitude de direito
plenitude do direito e não a sucessão em relação ao possuidor presente, Satanás. Ele não vai suceder Satanás, ele vai tomar posse daquilo que ele já tem por direito, porque ele é herdeiro. Está compreendendo? Isso faz que nós possamos discernir a pessoa de Jesus. Quando a gente lê um versículo desse, tem todas essas orientações por trás desse ensinamento. O que significa a palavra filho, o que significa a palavra herdeiro. E isso tem que dar uma dimensão maior na nossa fé, no nosso discernimento daquele a quem nós adoramos. Tivemos um momento de louvor muito agradável, porque estávamos adorando o Senhor. E Ele é o Filho. Ele é o herdeiro. E Ele também é o Criador. O Filho como Criador, pelo qual também fez o universo, ou seja, o Filho também é o Criador. Ou seja, não só o universo foi feito por sua causa, não é isso que diz lá a palavra de Deus? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e por intermédio dEle. Não apenas o universo foi feito por sua causa, mas por Ele, como causa instrumental da sua existência. As duas afirmações juntas, herdeiro e criador, essas duas informações juntas, quando tomadas juntamente, coloca o Filho na condição de autoridade soberana, preparando o caminho para um dos principais objetivos da carta de Hebreus, a inauguração de uma nova era a suplantar a antiga, ou seja, a dispensação anterior era o quê? A dispensação da lei. E está chegando uma dispensação superior, na qual nós encontramos a dispensação da igreja. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E nós desfrutamos não somente da graça de Cristo, mas da superabundante graça de Cristo. Por quê? Porque os ensinamentos da lei, que é isso que a carta de Hebreus transmite, é objetivando a pessoa de Cristo, que é o Filho, é o herdeiro e é o Criador. E todos os aspectos dos rituais do templo e dos aspectos das festividades judaicas e dos ensinamentos do Antigo Testamento apontam para Cristo. Ele é o ápice. E nós estamos desfrutando desse ápice, mas só que nós precisamos saber que estamos. Nós precisamos saber quem que é o Filho, quem que é o herdeiro, quem é o Criador. E essa questão da informação somada de herdeiro e Criador nos leva a contemplar a posição gloriosa do Filho, que tendo subido ao Pai, então, ele se entregou, morreu numa cruz, ressuscitou e subiu aos céus, e lá recebeu do Pai o Espírito prometido, que tinha sido prometido lá no Evangelho de João, que ele derramou sobre os discípulos que estavam lá à espera em Jerusalém em Pentecostes. Do que? Da promessa. Do que? Do derramamento do Espírito. Agora, esse derramamento do Espírito foi fruto do quê? Lembra que nós estudamos Efésios? Que ele levou cativo o cativeiro, ele subiu e entrou nos céus triunfantemente, concedendo dons aos homens, dons funcionais, dons que iriam estruturar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, apóstolos,
Com isso, nós podemos concluir o seguinte: a primeira aliança, a aliança da lei, era uma aliança com mediadores humanos, os profetas. Lembra que nós estudamos o livro de Isaías e vimos o quanto o profeta era crucial em função dele comunicar a palavra de Deus? Muito bem. Na nova aliança, no novo pacto, nós temos algo muito superior, porque ela tem um mediador divino, o Filho, Jesus. Não mais um profeta, mas o próprio Filho, herdeiro e criador. Ele é o nosso mediador, e não um profeta. Um segundo aspecto é que lá no Antigo Testamento existia um cerimonial, ritos, que eram sombra de algo maior, sombra do Senhor, do qual nós desfrutamos através do seu corpo, a sua igreja, aonde esses momentos são momentos de caráter espiritual e não cerimonial, porque o Espírito de Deus habita em nós, todos nós que cremos. Então, a primeira aliança da lei, ela era preparatória para o propósito da nova aliança. E a nova aliança, que é estabelecida no sangue de Cristo, ela é perfeita em si própria, na sua própria expressão. Por mais que o nosso culto possa ser singelo, ele é o clímax do propósito da comunhão com Deus na pessoa de Jesus. É muito mais de todos aqueles ritos do tabernáculo e do templo, porque é o propósito final sendo atingido. E quem está desfrutando desses propósitos? Eu e você. Nós precisamos simplesmente discernir quem é o Filho de Deus para mim. Quem é aquele com quem eu devo comungar a cada dia e ouvir pela sua palavra e clamar a Ele, suplicar a Ele em oração? É o herdeiro de todas as coisas, porque Ele antecede tudo. E Ele é Deus, Ele é o Criador. Aí nós vemos a grandeza da obra de Deus sendo um Deus pessoal. Nós somos resultados, a nossa fé é resultado de um Deus pessoal. Embora sendo o Criador do universo, Ele me amou e te amou. E se relaciona pessoalmente comigo, com você. Um a um. E só Deus teria condições de fazer isso. Porque nós conseguimos comunicar com uma pessoa. Não conseguimos comunicar com diversas pessoas ao mesmo tempo. Ele sendo Deus, Ele é um Deus, olhando a visão macro, o Criador, o herdeiro de todas as coisas, o Filho de Deus, e olhando a visão micro. É o meu Deus, o seu Deus. Essa dimensão da grandeza dele, do aspecto pessoal, é determinante. É determinante porque nós daí vamos ter uma fé enxergando a dimensão da expressão de Deus por nós e em nós, pela habitação do seu Espírito. Para a semana, nós vamos estar entrando no versículo 3, aonde nós vamos enxergar muito da glória de Deus. Bastante adjetivos aqui que estão colocados estão elevando a glória do Senhor. E a gente imagina
muitas vezes que Jesus sendo homem, de alguma forma, ele tem uma limitação muito grande. Não tem. E isso a gente vai conseguir enxergar no discernimento do versículo 3. Ok? Que possamos estar fortalecendo a nossa fé. Fortalecendo o nosso ser em função disso. Deixa eu ver se está certo aí que eu estou pensando nisso. Então Jesus, ele praticamente teve essas três fases distintas. Ele passou por filho, quando ele foi concebido, né? Sim. Da Virgem, né? Sendo filho de Deus e não filho da Virgem. Sim, aí como filho e humano, que ele adquiriu até algumas possibilidades humanas. Isso que chama união hipostática. Então, aí quando ele, tanto é que ele foi até tentado pela mãe dele, né? Faz alguma coisa lá na festa, né? Ele falou, não, ainda não estou preparado. Não era o momento. Não era o momento. Aí sim ele assumiu o herdeiro. E Deus, quando ele morreu, foi e voltou. Pode pensar assim? Apresentou triunfantemente. Então, Exatamente. é das três fases. Então ele Sim. desenvolveu aqui quando mostrou para a gente. Né? Lembrando que quando eu falo união hipostática, significa o seguinte: na eternidade passada, nós vemos Jesus na sua glória. Na eternidade presente, nós vemos Jesus, Deus homem. Então, ele está no corpo de homem glorificado lá. Então, nessa fase ele não criou. Isso está fazendo um antes da eternidade e um depois da eternidade. Então, nessa fase ele não criou, ele demonstrou que ele era aqui. Que ele era. Sim, exato. Isso vai ficar bem claro no versículo 3, a demonstração de que ele era. Daí esse aspecto vai ficar claro.